no hospital, já teve muita sopa. Quando eu fui para casa, achei que eu ia comer o macarrão, sopa. Fui correr lá para minha irmã falou, sopa. Com tanto trauma de sopa, mas sopa é muito bom, irmãos. Muito bom, saudável. Glória a Deus, glória a Deus. Livro de Atos, capítulo 9. Você que tem sua Bíblia, vamos abrir no livro de Atos, capítulo 9, versículo 10. Eu acredito que Deus tem uma palavra para você. Amém. O Senhor sempre prepara uma mensagem para nós, todas as horas, todos os momentos. Livro de Atos, capítulo 9, versículo 10, diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. E punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Amém. Deus abençoe a palavra do Senhor. Pode fechar sua Bíblia. Eu não vim aqui pregar uma homilética. Eu não vim pregar um esboço ou uma mensagem sofisticada. Porque a Bíblia, ela é simples, o Evangelho de Cristo é simples. É verdade. O Evangelho é simples. É verdade. O grande problema é a gente quer complicar o Evangelho. O Evangelho é simples. É para pessoa simples. É para pessoa dos galileus. Os galileus eram simples. Eu sou simples, você é simples. Deus escolhe coisas simples para confundir aquilo que acha que é alguma coisa, que tem muita cultura. Mas o Evangelho é para o simples. E eu quero pregar uma mensagem essa noite. E vai tocar o teu coração, vai tocar a tua vida. Tocou na minha primeiro. Porque antes de a gente ministrar uma mensagem, de entregar uma mensagem, ela tem que entrar aqui primeiro, para depois ir para você. É verdade. Ela tem que entrar aqui primeiro, tratar a minha vida. E eu queria falar sobre uma pessoa desconhecida. O livro de Atos é o livro da história da igreja. O livro de Atos é o único livro de história do Novo Testamento. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João. O livro de Atos é história, pois tem as Romanos, todas as epístolas de Paulo, as epístolas gerais e Apocalipse. Mas o livro de Atos é um livro de história, que fala sobre o nascimento da igreja, fala sobre o dom do Espírito Santo, fala sobre o Espírito Santo, fala sobre a expansão do Evangelho, fala sobre missões, fala muito sobre Pedro e muito sobre Paulo. Mas uma pessoa na Bíblia, ela é desconhecida, ela é menos pregada. Muitas pessoas falam sobre Pedro, muitos pregadores falam muito sobre Paulo, porque é visível na Bíblia. Mas uma pessoa desconhecida fez uma obra tão grandiosa quanto Paulo. Ananias. Sabia que Ananias era uma pessoa desconhecida? Diante do povo, diante da sociedade. Mas ele fez um trabalho silencioso. Ele não fez um trabalho que apareceu na Bíblia. Ele fez um trabalho escondido, às escondidas. Mas eu vou te dizer a razão pela qual o trabalho de Ananias foi tão precioso quanto o ministério do apóstolo Paulo. Todo mundo fala sobre Paulo, da conversão de Paulo,
Quando Deus levantou ele para ser um dos maiores apóstolos, Deus transformou um dos maiores perseguidores da igreja em um dos maiores apóstolos. Todo mundo falava sobre ele, e é muito tremendo também falar sobre ele. Nós se apaixonamos quando a gente fala de missões, olhando para o apóstolo Paulo, indo para Jerusalém, indo para Roma, indo para a Ásia, para a Europa. Quando a gente fala sobre pouco sobre Ananias, eu nunca vi um pregador falar sobre Ananias, porque Ananias não aparece, ele é um desconhecido. Eu quero trazer uma palavra para você esta noite. Talvez a tua família não te conhece, talvez a sociedade não te conhece, talvez as pessoas não te dão valor pelo que você tem, pelo que você é. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você é conhecido por Deus. Você pode ser desconhecido pela sociedade, pelas autoridades, pelo governo, mas você é conhecido por Deus. Sabe o que é algo precioso? Muitas das vezes a gente faz alguma coisa para aparecer. Eu quero que o meu nome apareça na mídia, eu quero que o meu nome apareça na sociedade, diante do governo, diante dos políticos. Mas será que meu nome é conhecido diante de Cristo? E Ananias, eu vou falar sobre 4 razões de Ananias, de um desconhecido. O que ele fez para ser um homem extraordinário? A primeira coisa é que Ananias foi um homem capaz de ouvir positivamente a Deus. Ananias, quando ouviu a voz do Senhor, disse: Ananias, levanta-te. Ele ouviu positivamente a Deus. Ele respondeu ao chamado de Deus. Quando Deus dá um chamado para nós, nós temos que responder positivamente. Aleluia. 2 homens da Bíblia, tanto o patriarca como o profeta da Bíblia, tiveram uma resposta diante de Deus. Primeiro, Abraão, patriarca: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Lá em Gênesis capítulo 12, ele pegou e obedeceu a voz de Deus. Deixou a sua parentela, deixou a sua terra para ouvir a voz de Deus. O outro profeta ouviu a voz de Deus, como Abraão. O profeta Jonas, ele ouviu a voz de Deus. Ele conhecia a voz de Deus. O que ele fez? Ele saiu da direção de Deus. Ele respondeu negativamente a Deus. Tu vê, para o homem Abraão e para o Jonas, como os dois ouviram a voz de Deus. Um respondeu positivamente a Deus e outro negativamente. Sabe o que aconteceu com Jonas? Jonas desceu 4 vezes. A primeira descida, quando ele desceu e pagou a passagem para Tarsis, ele desceu. Ele desceu a segunda vez quando ele entrou dentro do navio. A terceira vez, quando ele foi lá no quarto para dormir, como se nada tivesse acontecido. E a 4ª vez, quando Deus mandou uma tempestade. Deus mandou a tempestade, não foi o diabo, foi Deus. Existem 3 tipos de tempestades na nossa vida. Você quer saber? A primeira tempestade é quando a gente busca com as nossas próprias mãos, nossa escolha errada. A segunda, quando o diabo manda, sopra. E a outra, quando Deus manda mesmo. Quando Deus manda a tempestade, não se preocupa, porque Deus tem um propósito. E Ananias, ele respondeu positivamente a Deus. Ele disse: eis-me aqui, Senhor. Quando Deus te dá um chamado para fazer alguma coisa para Ele, diz: eis-me aqui, Senhor. Amém. Faça-se a tua vontade e não a minha. Glória a Deus. Que a tua vontade seja feita, mesmo que a minha carne, mesmo que o meu ego não queira, mas eu estou aqui para obedecer a Aleluia. tua voz. Glória a Deus. Porque a nossa carne, o nosso ego não quer fazer a vontade de Deus. A nossa carne não quer falar língua estranha. A nossa carne não quer entregar profecia. A nossa carne não quer andar no Espírito. Nós temos que lutar contra ela.
O apóstolo Aleluia. Paulo disse que a carne e o espírito se opõem um ao outro. É verdade, Deus. O apóstolo Paulo falou em Romanos 7, 24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Todos os dias nós lutamos, todos os dias nós guerreamos com a nossa mente natural. Uma outra coisa que eu aprendo com Ananias é que Ananias foi capaz de ouvir a Deus nos detalhes. Deus é um Deus de detalhe. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, Deus deu todas a maquete para Moisés construir. As medidas, o tecido, a arca da aliança, o candelabro, a pia, tudo nos detalhes. Quando Deus mandou Noé construir a arca, deu as medidas, deu as madeiras de acácia, betumar por dentro e por fora, a largura, a medida. Porque Deus é um Deus de detalhes. Quando Deus falou para Ananias: levanta-te, vai à rua chamada direita. Primeiro detalhe. Procura a casa de Judas. Segundo detalhe. E pergunta por Saulo. Terceiro detalhe. Ele foi um homem capaz de ouvir positivamente a Deus. Ele foi um homem capaz de ouvir os detalhes de Deus. Muitas das vezes nós erramos porque a gente não busca a direção de Deus. A direção de Deus nós encontramos aqui, na oração e aqui. Deus, aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você. Oh, papai. Você pode errar um dia, porque nós falhamos. Eu erro. Mas se você procurar a direção de Deus aqui, você nunca errará. Porque isso aqui é perfeito. A direção que está aqui é perfeita. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Santifico na verdade, e a verdade vos santificará. A verdade dá direção, a palavra dá direção. Ananias ouviu os detalhes de Deus. E ele pegou e foi. Ele até perguntou para Deus: Deus, eu conheço esse homem. De muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito em Jerusalém? Arrastado os crentes, matado os cristãos. Ele vai me prender. Ele até questionou Deus, mas ele respondeu positivamente a Deus. Ele foi. Uma outra coisa que eu aprendo com Ananias: ele era um desconhecido, ninguém prega sobre ele. Eu quero dizer uma coisa para você. Uma coisa profética. Nunca faça nada para aparecer. Deixe com que Deus te honre e te levante. E você vai aparecer por causa dele, não por causa de você. Glória a Deus, Senhor. Se o teu nome tiver que aparecer na sociedade ou na mídia, ele vai fazer. Ele vai te honrar. A Bíblia diz: humilhai-vos sobre a potente mão de Deus, e ele vos exaltará. Aquele que se humilha é exaltado. É, Rei da Glória. Aquele que anda na simplicidade, na palavra. Uma das coisas que eu sempre me preocupei é de nunca deixar o meu coração inchar. Porque a sabedoria incha, o amor edifica, diz a Bíblia. Aleluia. Eu sempre me preocupei com isso. Sabe por que Deus deixa o espinho na nossa carne? É para nunca nós não exaltar, nunca. Porque o que precisa ser glorificado é Ele. O que precisa ser exaltado é Ele. Quando Deus me dá oportunidade para ministrar em certos lugares, eu sempre digo uma coisa: eu estou aqui para glorificar a Deus. Eu estou aqui para honrar a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é fiel. Quando a gente rende, a glória é Ele. Deus faz você aparecer, porque a glória é dele. O louvor é dele. Tem um hino sertanejo que a glória é dele, o louvor é dele, tudo é para ele. Se você não quiser aceitar, vai ter conta com ele. É verdade. Mas tem muita gente que canta o hino assim, com orgulho, com soberba. Mas o hino é uma verdade. Uma outra coisa que eu aprendo com Ananias: que ele foi um homem capaz de acreditar na conversão de alguém. Ananias teve que acreditar na conversão de alguém. Ele até questionou Deus: e agora, esse homem? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido.
Ele matou, ele perseguiu os crentes, mas eu vou fazer dele um vaso. Eu vou fazer dele uma bênção. Você olha para sua casa, tem um drogado lá, ou tem um alcoólatra, ou tem alguém que você olha que talvez aos teus olhos nunca vai se converter, mas a glória dele, ele tem poder para mudar. Você tem que acreditar na conversão dos teus parentes, dos teus amigos. Tem pessoas que não acreditam, mas eu acredito no poder de Deus, pois a Bíblia fala em Romanos 1,16: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não tenho poder de mudar alguém, mas Ele tem. Aleluia. Mas eu tenho que crer que Ele pode fazer uma mudança na vida de alguém. Glória a Deus. E Ananias fez isso. Ele creu na conversão de alguém. Ele teve fé. Ele teve muita coragem, muito peito de ir lá e botar a mão sobre Saulo. Olha, eu vim aqui porque Deus me mandou orar por ti, porque Deus tem um plano contigo. Tu sabe, irmãos, uma coisa que acontece conosco que é natural. Quando nós vimos alguém se converter, nós pensamos, não, mas será que realmente se converteu? Vou dizer por quê. Se olhar em Atos, quando Saulo se converteu, foi transformado, ele foi para a Arábia, ficou 14 anos. E depois voltou e começou a pregar o evangelho na sinagoga. Diz a Bíblia que os discípulos ficaram com o pé atrás. Será que esse homem aí se converteu mesmo? Está falando mesmo Cristo? Até então ele estava perseguindo os cristãos e agora está pregando na sinagoga. Há uma confusão entre os judeus. Será que realmente ele se converteu? Depois levou um tempo até os discípulos aceitar Saulo como um discípulo de Cristo. E às vezes acontece com nós. Deus nos surpreende. Deus é fiel. Deus ainda continua transformando o drogado. Deus continua transformando o alcoólatra. Deus continua transformando prostituta. Deus pega um desprezível e faz dele uma bênção. Aleluia. A sociedade não tem poder para fazer isso, mas Deus tem poder. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho transforma. A palavra de Deus transforma. Deus tem poder para transformar. Uma outra coisa que eu aprendo com Ananias é que ele foi capaz de orar por seu irmão, por seu escolhido. Nós temos que aprender com Ananias. Temos que orar pelo irmão. Orar por outro irmão. Outro é meu irmão em Cristo. Às vezes o irmão olha para mim, o irmão Valdemar é muito sério. Agora eu já fui em algum lugar. O irmão Valdemar é muito sério, tal, quieto. Cada um tem um temperamento diferente. Tem uns que falam bastante, outros falam demais, outros não falam nada. Mas sabe o que une eu e você? É Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, irmão, Ele pegou o judeu e o gentil formou um só. Deus pega um árabe, judeu, um só. Deus pega o italiano, Deus pega o melancólico, colérico, sanguíneo e forma um só em Cristo Jesus. Às vezes você olha para mim e acha, não, o irmão é quietão, o irmão não gosta de conversar com ninguém. Mas o que nos torna um é Jesus. Nós somos um. Nós somos um. Ananias fez um trabalho tão tremendo quanto o apóstolo Paulo. Já falei muito sobre Saulo, Paulo, mas pouco sobre ele. Um dia quando eu estava no meu quarto lendo a palavra, eu e Deus, só eu e Jesus, e Deus começa a falar comigo, Ananias, fala sobre Ananias, o servo desconhecido, mas para mim ele é conhecido. Se você olhar nos capítulos depois, 10, não fala mais sobre Ananias. Ananias e Safira. Mais para frente fala sobre Ananias, mas não é o Ananias, o discípulo que foi lá, que morava em Damasco, foi lá e orar por Saulo. A história dele não fala mais nada. A tradição religiosa diz que Ananias foi um pastor da igreja de Jerusalém e foi Marte. A Bíblia não relata isso, mas a tradição fala. Mas não fala mais nada da vida dele. Sabe por quê? Porque sabe o que Deus quer que nós?
é que a gente não se torne conhecido nos homens, se torne conhecido diante de Deus.